Vamos para a próxima questão. A próxima questão é dessa estrutura aqui, desse momento do texto, da linha 1 até a linha 6. E o enunciado diz o seguinte: no Estado moderno, cabe ao Ministério Público a função da preservação da liberdade humana, de forma a proteger os mais fracos da dominação dos mais fortes. Aí eu pergunto para você o seguinte: ao longo da leitura, eu citei o Ministério Público? Não. O texto, apesar de eu não ter citado, o texto aqui, ele vai apresentar a autoria. Isso é muito importante, tá? Quando você for fazer a leitura do texto, o pré-texto e o pós-texto são estruturas importantíssimas. Fernanda Leal de Almeida, no texto, a garantia institucional do Ministério Público em função da proteção dos direitos humanos. Esse fragmento foi retirado deste texto aqui, ó, entre as páginas 18 e 19. Neste fragmento nós estamos tratando do Ministério Público? Não, mas as pessoas estão fazendo uma prova no Ministério Público e as pessoas leem aqui o Ministério Público. Então, o que as pessoas pensam de imediato? Nossa, essa estrutura aqui só pode estar verdadeira. Só que no texto em questão, quando ele trata da preservação da liberdade humana, ele não está tratando aqui do Ministério Público. E, no máximo, o Ministério Público ele não tem a função de preservar, mas de garantir. No máximo. Como nós não temos Ministério Público no texto, justamente neste fragmento, na organização do poder político do Estado moderno, à luz da tradição iluminista, o direito tem por função a preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a desordem do Estado de natureza, que, em virtude do risco da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a existência de um poder institucional. De um poder institucional, não está dizendo que não é necessariamente um Ministério Público. Mas as pessoas costumam fazer essa correlação. O gabarito, no entanto, é falso. Porque essa correlação não pode acontecer, tendo em vista que ele diz que, com base nas ideias contidas no texto 1, é o texto, só o texto. Não é o seu conhecimento sobre o que está tratando o texto. É bom que você consiga separar estas referências, tá? Mais uma vez, aqui indicando para você, olha o presente que Ana nos deu, 20% até o dia 26, ó, corre lá, isso é importante. Ministério Público, o edital está na eminência de ser divulgado. Ó, espero que você não perca aí a oportunidade de me acompanhar também, né, no meu curso de português. Novamente, olha, ele pede com base nas ideias contidas no texto. É o texto e somente o texto, por conseguinte. A terceira questão, ela indica, uma coceirinha aqui nos olhos, no olho, no caso. A conquista da liberdade humana pressupõe a distribuição do poder em ramos diversos. Aí você lê isso aqui, você diz assim, isso aqui tá água. Broquei. Como dizia um aluno, eu achava muito engraçado. Olha só, essa referência está justamente entre as linhas 6 e 10. Então, eu isolei o fragmento para nós analisarmos. A conquista da liberdade humana pressupõe. Então, você tem a ideia de que para você conquistar a liberdade humana, você tem de ter a distribuição do poder em ramos diversos. Aí você vem aqui para o texto e indica, mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder em ramos diversos. Também reclama. Para ter conquista, você não tem como pressuposto a distribuição do poder em ramos diversos. Percebeu a diferença? Pressupõe-se que é uma ideia mais efetiva.
Para ter praia, pressupõe-se que há necessidade de ter sol. Ok? Para que nós possamos ir à praia e nos bronzearmos, isso pressupõe que haja sol, porque se estiver num temporal, nós não vamos nos bronzear. Então, uma coisa é condição para a outra, essencialmente. Aqui no texto, ele não está indicando que a conquista depende da distribuição do poder em ramos diversos. A conquista da liberdade reclama, pede, requisita. Não é a ideia de dependência, é a ideia da requisição. Ok? Então, por causa disso, o gabarito é errado. 3 erradas. Na sequência, isso já desespera o ser humano. Ok? E 3 erradas na sequência que eu aposto que muita gente coloca corretas. 3 corretas na sequência. Então, na próxima, você pensa que vai ser o inverso do que você viu até agora. A próxima questão, estruturas da linha 13 a 16, o texto entre ali as linhas 13 e 16. Com base nas ideias contidas no texto. Quando houver isso, gente, esqueça o seu conhecimento. É o texto e apenas o texto. O texto pode estar mentindo quanto for, tá? Ele pode decidir indicar que o céu é laranja. Pior que no pôr do sol é laranja mesmo, né? Então, deixa-me ver. O sol é verde. O texto afirma, o sol é verde. Você diz, o sol não é verde, mas o texto está afirmando que o sol é verde. Então, esqueça o que você conhece. Esqueça o que você compreende. Você tem que considerar justamente o que o texto apresenta. Ele indica aqui, segundo Montesquieu, aquele que não encontra limites para o exercício do poder que detém tende a agir de forma abusiva. Poxa, a gente pensa, tá muito na cara, mas tá mesmo. Essa aqui é correta no fragmento que indica todo Montesquieu, lá em cima, ele apresenta todo homem que tem poder tende a abusar dele. Aquele que não encontra, todo homem que não encontra limites. Ele só vai parar quando ele encontrar limites. Se ele não encontrar limites, ele não para. E se ele não parar, ele vai abusar. Ele vai agir de forma abusiva. Isso aqui, correto. Mas essa realmente é simples, ok? As outras questões é que são questões preocupantes. Finalizada aqui essa etapa da interpretação de texto, a parte de gramática, ela trata justamente deste texto. E está na sequência mesmo. Só que para o nosso evento, eu desloquei a parte de gramática para o final do evento, ok? E agora eu vou tratar de um conteúdo super especial, mimosinho, bonitinho, que é o conteúdo de correspondência oficial. Amigo, amiga, se cair correspondência oficial no seu edital, não se atreva a desconsiderar o tópico. Se lá no edital do CESP houver indicação correspondência oficial, segura que lá vem fumaça. Você vai ter que se preparar para responder pelo menos 5 questões de correspondência oficial. Bonito é quando o CESP, de 25 questões, coloca 10 questões de correspondência oficial. Bonito e desesperador. No entanto, é um conteúdo que eles não têm tanta criatividade. Eles são muito repetitivos. Eles repetem demais os conteúdos, os enunciados. Tem conteúdo que você pode fazer de olho fechado. Tem um conteúdo, inclusive, que está aqui em uma das questões, não a primeira, mas está aqui em uma das questões, que é o conteúdo não, o tópico, né, de correspondência oficial, que é o do fecho. Se é atenciosamente ou respeitosamente. Sempre isso cai. Isso sempre cai. Então, você vai ter que ficar muito esperto e saber a diferenciação entre atenciosamente e respeitosamente. Dos gêneros textuais ligados à correspondência, você precisa prestar atenção nos ofícios.
ofício ou texto padrão ofício. Esses caem demais. Aí você tem uma diferenciação outra, ata, memorando, mas é importante que você pense nos fechos, que é o atenciosamente ou respeitosamente, nos vocativos, os pronomes de tratamento, tem a observação acerca do excelentíssimo, que só são 3 cargos: presidente da República, presidente do Senado e presidente da Câmara. Só esses cargos podem ser chamados de excelentíssimos, tá? E deixa-me ver o que mais que é recorrente, a referência dos ofícios. O resto é realmente fazer muito exercício, só que quando cair correspondência oficial, pode se preparar, porque essas questões vão cair. Primeira questão ligada à correspondência oficial. Vamos lá para os slides. Questão 5 da nossa sequência. Em um ofício, informações relativas ao remetente, tais como nome de órgão e ou do setor a que ele pertence, endereço postal, telefone e endereço de correio eletrônico, são obrigatórias. Vejam, esta questão, ela é dividida, este enunciado, ele é dividido em 2 partes. A indicação de que essas informações, elas são obrigatórias, e a indicação de que essas informações podem ser apresentadas no cabeçalho ou no rodapé do expediente. Gente, isso é terrível, porque quem nunca fez um ofício não tem um domínio claro. E aí acaba se questionando, nossa, isso vai ser colocado no cabeçalho ou no rodapé? É um tipo de conteúdo que você precisa realmente internalizar. O que diz o Manual de Redação da Presidência da República? Inclusive, eu digo para vocês o seguinte: quando você for estudar a correspondência oficial, opte por estudar com base em questões. Porque ler o Manual da Presidência da República inteiro é muito cansativo. Quando você vai para as questões, a coisa fica mais dinâmica, você consegue perceber o que é mais repetitivo, tá? Os conteúdos que realmente são relevantes, são importantes. Nós temos aqui, no Manual da Presidência da República, essa observação. Devem constar no cabeçalho ou no rodapé do ofício as seguintes informações do remetente: nome do órgão, setor, endereço postal, telefone, endereço de correio eletrônico. Exatamente. Não tem para onde correr, não. Quando ele pega essas informações, quando ele quer saber esses conteúdos, ele pega exatamente a estrutura que tem lá no Manual da Correspondência de Redação da Presidência da República, tá? O Manual de Redação da Presidência da República. Então, isso aqui está correto, sem dúvida, mas com bastante aflição, porque você fica com medo. Ai, se na hora da prova eu não conseguir lembrar. Você vai conseguir lembrar. Se você conseguir fazer, antes da prova, vários exercícios. Você tem que fazer exercício. Você tem que colocar o conteúdo dentro do modelo de questionamento que a banca vai apresentar para você, ok? Então, quanto mais questões você resolver, melhor para a sua assimilação. Nós temos aqui, próxima questão, a questão que é também, nossa, eles gostam demais de cobrar o telegrama. O telegrama é uma forma de comunicação oficial que, por ser dispendiosa e tecnologicamente ultrapassada, foi substituída integralmente por formas de comunicação mais modernas, econômicas e rápidas, como o fax e o correio eletrônico. Quem nunca estudou para fazer uma prova de concurso que tenha correspondência oficial, não sabe. Vai marcar isso aqui como verdadeiro. Vai marcar. Mas quem já recebeu na vida um telegrama da Receita Federal? Recentemente, um amigo recebeu um telegrama da Receita Federal. O telegrama é correspondência oficial que ainda continua a ser utilizada, tá? Pelos órgãos públicos. Então, isso aqui é super falso. E uma pessoa que já recebeu um telegrama da Receita sabe disso.
Mas para você que está estudando para concurso público, você tem que pensar no seguinte: Telegrama foi abolido? Não. Telegrama é arcaico, é antigo, sim, mas Telegrama continua sendo um meio de correspondência oficial largamente utilizado pelos órgãos públicos, ok? Vamos aqui para uma observação acerca do Telegrama. Telegrama, com o fito de uniformizar a terminologia e simplificar os procedimentos burocráticos, passa a receber o título de telegrama toda a comunicação oficial expedida por meio de telegrafia, telex, etc. Próxima questão. A questão que eu falei para vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui. Se prepara, vai cair uma questão dessa. O termo atenciosamente constitui fecho adequado para um expediente, no qual se empregue Vossa Excelência com pronome de tratamento. E aí, o que você acha? Muita gente vai colocar isso aqui como falso, mas isso aqui é verdadeiro. Prosinha, por que é verdadeiro? Porque ele não está dizendo que atenciosamente vai ser passado para qualquer em qualquer situação. Ele está dizendo que é um fecho adequado, e é realmente um fecho adequado. Só que você tem que observar a questão hierárquica. Se você estiver apresentando uma comunicação oficial em que hierarquicamente seja o emissor uma pessoa que está no nível mais elevado, ele vai colocar o atenciosamente. Se o emissor for em um nível hierárquico abaixo, ele obrigatoriamente tem que colocar respeitosamente. Se for de mesmo nível, ele vai colocar, não é respeitosamente não, ele vai colocar o atenciosamente. O que tem muita lógica, tá? Tem muita lógica. Se é de baixo para cima, respeitosamente, se é de cima para baixo, atenciosamente, se é mesmo nível, atenciosamente. E eu vou poder encontrar emissores e receptores que sejam chamados de Vossa Excelência. Então, você vai poder ou apresentar mesmo nível ou hierarquicamente de cima para baixo, ok? Então, é importante você perceber que é um fecho adequado. Se ele colocasse o termo atenciosamente constitui fecho adequado para um expediente no qual se empregue Vossa Excelência como pronome de tratamento e seja uma relação estabelecida em um nível hierárquico de cima para baixo ou de baixo para cima. Aí, se ele colocar esta observação, você tem que considerar os níveis hierárquicos, ok? Vamos aqui para a próxima questão. Próxima não, aqui é uma observação sobre as comunicações. Para autoridades superiores, inclusive o presidente da República, você apresenta respeitosamente. Essa vírgula aqui é porque depois respeitosamente você tem que colocar uma vírgula. Para autoridades da mesma hierarquia ou hierarquia inferior, atenciosamente, que foi o que eu acabei de apresentar para vocês. Próxima questão, oitava questão. O trecho a seguir é adequado para figurar como o parágrafo inicial de um memorando que encaminhar documento cuja remessa tenha sido solicitada. O parágrafo, trecho, é justamente: encaminham para conhecimento cópia do memorando número 12/2015 do setor de informática a respeito do plano de reorganização interna do setor. Isso aqui, amigo, se você nunca viu isso na vida, não fica batendo a cabeça tentando responder. Questões como essa, não sei responder, não sei para onde vai, não olhei, não lembro, pula. Segue a vida, toca a vida. Vida que segue.
Foi isso que eu escutei essa semana. Vida que segue, tem que dar continuidade. Se tiver tempo, volta, aperta um pouquinho mais o seu juízo, tenta responder, mas não dá para você ficar focado. Tem que agilizar o processo. Aqui é muito técnico, né? É muito de você fixar a informação. No que diz respeito à questão, isso aqui está errado. Mas por que está errado? Pelo seguinte, o memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. Trata-se, portanto, de uma comunicação eminentemente interna. Olha como é que é o memorando. O número do memorando, diferença aqui de 5 centímetros. A data, o receptor, ao chefe do departamento de administração. A identificação do assunto, a administração, instalação de microcomputadores. Primeiro, nos termos do Plano Geral de Informatização, solicita a Vossa Senhoria verificar a possibilidade de que sejam instalados 3 computadores neste departamento. 2. Sem descer a maiores detalhes técnicos, acrescento apenas que o ideal seria que o equipamento fosse dotado de disco rígido, aqui a descrição. 3. O treinamento do pessoal. 4. Devo mencionar, por fim, que a informatização dos trabalhos deste departamento seja racional distribuição de tarefas. Veja o atenciosamente, ok? Nome do signatário, cargo do signatário. Veja que aqui ele está encaminhando para conhecimento a cópia do memorando do setor de informática a respeito do plano de reorganização interna desse setor. Não é assim que se organiza. Se organiza de forma estrutural, aqui, ó, em tópicos, com a identificação do assunto, do receptor e do número do memorando. Você não tem um parágrafo específico relacionado à identificação do número do memorando. Então, é uma questão de estrutura. Essas informações estão lá, mas a estrutura não é esta, ok? A estrutura tem que ser obrigatoriamente esta aqui. A estrutura organizada desta maneira. Então, é uma questão bem estrutural de você saber como é que se organiza a estrutura do texto. A 9ª questão sobre mensagem. E você diz assim, mensagem é um gênero de correspondência oficial? E é um gênero importante para você saber o que significa. A mensagem é uma modalidade de comunicação oficial que segue padrão ofício, devendo ser apresentados no lugar da identificação de seu signatário, o nome e o cargo da autoridade que a expede. Você fica. Só que tem eu não gosto de macete, não. Meus alunos sabem que eu não gosto de macete. Eu prefiro que você aprenda um conteúdo, porque em português macete não funciona. Só que na parte de correspondência oficial, como é algo muito visual, é algo muito padronizado, o macete funciona. Tem um macete legal que já mata essa questão aqui, que é o macete do amo. Quais são os gêneros que tem padrão ofício? Aviso, memorando e ofício. Só esses 3. Aviso, memorando e ofício. Padrão ofício é padrão amo. No caso aqui, ele está dizendo que a mensagem tem padrão ofício. Vi isso aqui, já eliminou. Ó, já tira o resto, já para de fazer a leitura, porque mensagem não tem padrão ofício. Quais são os textos, os gêneros textuais que tem padrão ofício? Aviso, memorando e ofício, ok? Então, aqui fica bem simples de resolver a questão. Nós temos aqui o exemplo de mensagem, né? Mas não precisamos dar uma olhadinha nisso, tendo em vista que resolver a questão só depende de reconhecer se tem ou não tem padrão ofício. 10ª questão. Esse aqui foi show de bola, eu gostei muito dessa questão. É uma questão que não é tão recorrente. A comunicação mediada por uma exposição de motivos tem como interlocutores um ministro ou ministros de Estado no papel de emissor.
ok? Emissor é aquele que está emitindo, que está passando a informação. E o presidente da República ou vice-presidente no papel de destinatário. A ideia do receptor, aquele que está recebendo a informação. E existe mesmo uma correspondência oficial chamada de exposição de motivos. Nossa, está circulando horrores ultimamente. Isso aqui é correto. Mas você só consegue perceber se é correto se você sabe realmente o que é exposição de motivos. Vejam aqui o que está lá no Manual de Redação da Presidência da República. Em regra, a exposição de motivos é dirigida ao presidente. Dirigida, identificando que o presidente é o destinatário, o receptor daquela informação. E quem vai mandar isso é um ministro de Estado. No caso em que o assunto tratado envolva mais de um ministério, a exposição de motivos deverá ser assinada por todos os ministros envolvidos, sendo por essa razão chamada de interministerial. Olha que coisa, não é? Porque na questão a gente poderia ter, inclusive, essa nomenclatura. É o expediente dirigido ao presidente da República ou ao vice-presidente para A. Informá-lo de um determinado assunto, B. Propor alguma medida, ou C. Submeter a sua consideração um projeto de ato normativo. Então, existe sim um gênero textual chamado exposição de motivos e você não manda exposição de motivos de secretário para secretário. Você só manda exposição de motivos de ministro para presidente ou vice-presidente. Aqui é um exemplo de exposição de motivos. Se você quiser esse material com complementação, inclusive eu passei para os inscritos o material previamente organizado, para que vocês conseguissem fazer as questões e neste momento vocês conseguissem apenas tirar dúvida. Mas aí eu fiz algumas complementações justamente para que nós conseguíssemos trabalhar um pouquinho melhor a teoria. Se você quiser esse material, manda e-mail para o curso ímpar, responde aquele e-mail que vocês receberam da inscrição e aí a gente encaminha para você, tá bom? Essa questão já está tratando aqui de nossa terceira etapa, que justamente é a etapa de aspectos gramaticais. Questões mais rápidas de serem feitas. Julgue os itens subsequentes relativos às estruturas linguísticas do texto. 11ª questão. O emprego do sinal indicativo de crase, olha ela! Em À Luz da Tradição Iluminista é facultativo. Ou seja, a sua retirada não prejudicaria a correção gramatical nem o sentido original do texto. Tem uma coisa que eu falo muito ao longo do nosso curso de português para o CESP, que é a estrutura do enunciado do CESP, no que diz respeito às questões de gramática. O CESP ele quer saber de você, basicamente, se a estrutura mantém correção, sentido e coerência, ok? Manter sentido não é a mesma coisa de manter coerência. Manter coerência não é a mesma coisa de manter sentido. Então, são ideias distintas. Você precisa analisar isso de forma muito carinhosa, porque crase, por exemplo, as pessoas pensam só em correção gramatical, e não é só correção gramatical. O CESP cobra crase pensando no aspecto semântico, pensando no entendimento do texto. E é isso que você precisa realmente observar, o entendimento do texto. Pensando no acento grave, nós temos duas razões para apresentarmos o acento grave. Primeira razão é a fusão, está ligada à regência, a fusão entre uma preposição a e um artigo definido a. A preposição ela é requisitada por um termo, regente. Então, você tem que procurar qual é a palavra com a qual essa preposição está se relacionando. Por exemplo, a palavra acesso. Quem tem acesso a. Preposição 50%, chama a regra de regra dos 100%. Só vai haver fusão se houver 100% das situações sendo ali contempladas. Então, acesso a preposição, ok? Garantir 50%. Os outros 50% estão aqui relacionados justamente ao artigo definido. Para que serve um artigo definido, gente? Para definir.
Se eu retiro o artigo definido, eu estou indefinindo. Por exemplo, todo quarto é lindo. É diferente de dizer que todo o quarto é lindo. Quando eu digo todo o quarto, eu estou particularizando, é um quarto específico, é um quarto especial. Se eu digo todo o quarto, eu estou dizendo qualquer quarto. Todo quarto de criança é lindo. Uma bagunça, porque criança bagunça, que é um absurdo, né? Mas todo quarto de criança, por ter uma criança, já é lindo, todo quarto. Então, não estou definindo. Então, se eu digo para você, eu tive acesso à sala de brinquedo. Eu tive acesso à sala de brinquedo bem estruturada. Se eu tirar o acento grave, eu não estou especificando a sala. Eu posso retirar, mudando o sentido. Aqui, nessa estrutura de enunciado, a gente nem precisa vir para o texto. Nem vou falar isso, para que vocês não digam, não preciso ir para o texto, não. Mas a forma como o enunciado está estruturado te possibilita isso mesmo. O enunciado está dizendo que não prejudicaria a correção gramatical. Pode até não prejudicar, mas no momento que ele diz que não prejudica o sentido original do texto, você tem que prestar muita atenção. Facultativo é aquilo que pode ser retirado sem prejudicar sentido, ok? Então, por exemplo, o termo sua. Venha para o slide para eu poder fazer uma escrita aqui. Diógenes, eu estava tentando lembrar seu nome. Me deu um branco total. Vejam só. Quando nós falamos, disse a sua mãe. Disse a sua mãe que você é lindo. Por exemplo, quem diz algo a alguém. A mãe aqui não vai deixar de ser a sua mãe por causa da presença do artigo. Então, eu posso colocar ou não um artigo aqui. A preposição, ela é obrigatória porque ela é requisitada pelo disse. Mas o artigo, ele é facultativo, porque a mãe continuará sendo a mesma mãe, ok? É diferente de falar que na organização do poder político do Estado moderno, à luz da tradição iluminista, isso aqui eu não posso retirar o acento grave, porque não se trata de fusão, se trata do outro aspecto. Lembra que eu falei que existem duas regras? Uma regra de fusão e uma regra de identificação de classe gramatical. A regra de fusão é você encontrar preposição mais artigo. A regra de classificação gramatical é você mudar classe gramatical. Por exemplo, a noite é linda. A noite estrelada é linda. E se eu digo à noite, você é linda, esse à noite aí já é o tempo, é uma locução adverbial. A noite estrelada é linda, eu já estou me referindo ao substantivo. Colocar ou não colocar o acento grave muda totalmente a minha classificação e por isso muda o sentido também, ok? Então aqui está errado por causa disso, não mantém correção e não mantém sentido. Você ia me falar alguma coisa, Diógenes? Ok. 12ª questão, eu selecionei 14 questões. Está terminando. Que horas são, Diógenes? Eu sou super míope, não consigo. 9? Ok. O pronome eles faz referência a diversos, a ramos diversos. Aqui está o nosso texto, o nosso fragmento. Encontramos o pronome eles na linha 9. E a referência a ramos diversos nas linhas 7 e 8. Olha, fazer referência ao CESP, presta atenção nisso, por favor. CESP e FGV gostam muito de cobrar essa nomenclatura. Eu poderia dizer que eles é termo anafórico. Termo anafórico, anáfora, é uma ideia de referência. Quando eles querem evitar a palavra faz referência, a estrutura faz referência, eles podem colocar uma relação anafórica ou é um termo anafórico. Se é anafórico, é referência.
A conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder em ramos diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre eles para o advento de um cenário de equilíbrio. Entre eles, o quê? Olha só, entre eles os ramos diversos. Eu encontro também reclama a distribuição do poder em ramos diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre os ramos diversos para o advento de um cenário de equilíbrio. Então, se você tem ramos diversos, você tem justamente vários segmentos se monitorando. Então, por isso que ele apresenta que é um controle recíproco, um controle de mutualidade, ok? Eu tenho, portanto, um gabarito que está correto, uma assertiva correta. Assertiva é aquela frase que pode ser correta ou incorreta. Você vai marcar como verdadeiro ou falso, como certo ou errado, que é o perfil padrão, assim, do CESP. Não é sempre assim que o CESP cobra, não, tá? Às vezes ele apresenta um ABC. A questão aqui, 13ª, a correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas. Veja que ele não está mais perguntando sobre sentido. Ele está perguntando sobre coerência. Porque às vezes você muda o sentido e mantém a coerência, tá? Seriam preservadas caso a vírgula, olha a famigerada vírgula, empregada logo após o vocábulo que fosse eliminada. Isso aqui é muito recorrente, normalmente está relacionado justo às orações adjetivas, que foi uma pergunta de um dos inscritos nesse evento. Não lembro qual foi o inscrito. Se você estiver me assistindo, coloca aí nos comentários. Encontramos nas linhas 12, ó, na linha 12 aqui, esse aqui, e... ok, fazendo referência a esta vírgula, por conseguinte. A concentração do poder em um só órgão ou pessoa viria sempre em detrimento do exercício da liberdade. É que, como observou Montesquieu, todo homem tem poder, que tem poder, tende a abusar dele. Como observou Montesquieu. Veja que você tem uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Estas vírgulas, elas precisam ser observadas em par. Por qual motivo, próprio? Porque isso aqui é uma estrutura de oração. É oração porque tem verbo, tá vendo? Toda vez que você encontrar um verbo, você vai chamar de oração. Uma informação que tem verbo vai ser uma oração. É uma oração que é subordinada. Por que ela é subordinada? Porque ela está presa à construção anterior. E é uma subordinada adverbial. Por quê? Adverbial que marca uma circunstância. E que tipo de circunstância? De conformidade. Toda oração subordinada adverbial, se estiver deslocada, o que é estar deslocada? A posição preferencial é sujeito, predicado e adjunto adverbial. Ok? Circunstância. No momento em que a gente pega adjunto adverbial, ou oração adverbial, ou advérbio, no momento que nós pegamos o advérbio e retiramos da sua posição preferencial, que é a posição final, eu estou fazendo deslocamento. Se for um advérbio curto, se for um advérbio, apenas uma palavra, ou uma locução adverbial curta, até 3 palavras, você pode ou não colocar vírgula, ok? Mas se for uma oração, toda vez que você deslocar, você tem a obrigação de colocar vírgula. Ele está dizendo que esta vírgula aqui, ela pode ser retirada. Como é que eu vou retirar esta vírgula se há essa vírgula? E que as duas vírgulas, se as duas vírgulas são dependentes por estarem isolando uma estrutura adverbial, não posso. É por causa disso que essa questão ela está errada. É uma questão de pontuação muito simples. Normalmente o CESP ele faz estruturas de questões relacionadas à pontuação um pouco mais complexas. Essa aqui é até relativamente simples. E a última questão do nosso evento, gente, olha só que coisa. Eu estou me vendo ali na tela e, meu Deus, como eu gesticulo muito.
tentar me controlar. Última questão, só relembrando, olha, a Ana ofereceu pra gente 20% para os meus seguidores. Gente, por favor, é um apoio muito interessante. O código é... Deixa eu me pegar aqui, olha, que eu acabei esquecendo de passar para vocês o código. Coisa mais importante. E não passei. O nosso código promocional dos 20% até o dia 20 é Rose MPU 20. Rose MPU, tudo maiúsculo, 20, tá? Rose MPU 20. Não esquece, repete aí comigo. Rose MPU 20, código para 20% de desconto até o dia 26. Então corre, minha gente, porque isso não vai perdurar não, tá? Vamos lá, voltar aqui para a 14ª questão, última questão de nossa reflexão sobre a prova CESP. A flexão plural em eram identificadas decorre da concordância com o sujeito dessa forma verbal, que é as esferas de abrangência dos poderes políticos. Está justamente... revelei. Está justamente aqui na linha 18, a estrutura, as esferas de abrangência dos poderes políticos. E aqui é a estrutura de locução verbal. Isso aqui é uma locução verbal, ele não indica que é uma locução, mas é a locução verbal de frase em voz passiva, tá? Olha aqui o verbo ser mais um verbo no particípio. Importante sinalizar que para as locuções verbais, se for locução verbal com infinitivo, só o nosso auxiliar vai flexionar. Se for com o particípio, que é isso aqui, ó, esse terminado em ado ou ido, os dois vão flexionar. O que não era identificado com clareza? As esferas de abrangência dos poderes políticos não eram identificadas com clareza. Realmente, a concordância com o sujeito é a concordância estabelecida com a estrutura, as esferas de abrangência dos poderes políticos, tá? Bom, gente linda, maravilhosa, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por ter assistido ao evento. Por favor, é muito importante para mim a sua opinião de como é que foi esse evento, se ajudou, o que eu posso fazer mais por você. Eu vou entrar num processo de live mais frequente. Se você quiser que eu faça análise do edital passado no MPU, coloca aí nos comentários, eu acho que é bem interessante. Se você quer que eu analise uma prova específica do CESP, também coloca aí. Eu vou analisar, vou verificar quais são os pedidos mais recorrentes e vou preparar um evento especial para você. Não esquece o lema do concurseiro e da concurseira: fé, força e foco. Você vai conseguir. Beijos, meu povo. Dá tchau, Diógenes. Tchau. Beijos e até.